Questão 25, gente. Questão 25 de processo penal aqui da prova da DEAP. Vamos lá. Quanto à busca em mulher, indique a alternativa que está em consonância com o disposto no Código de Processo Penal. Ou seja, em relação à busca pessoal em mulher, a revista pessoal em mulher, como é que o Código se posiciona em relação a isso? Será feita necessariamente por outra mulher? Alternativa A. Poderá ser feita por qualquer agente policial, independente se homem ou mulher, ou se importará ou não em retardamento da diligência. C. Será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo à diligência. Essa é a opção correta. As alternativas A, B e C estão em desacordo com o disposto no artigo 249 do CPP ou nada. Gente, a alternativa C, ela é correta pela simples redação do artigo 249 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Então a regra ela é a seguinte: preferencialmente a revista, a busca em mulher será feita por uma policial mulher, preferencialmente, não obrigatoriamente. Porque se for retardar a diligência, se aquela diligência tiver que ser desenrolada e essa busca feita somente por uma mulher for gerar um grande retardo nessa diligência, uma grande demora nessa diligência, a autoridade policial, o homem, a autoridade policial, poderá fazer a revista pessoal, a busca pessoal, com todas as cautelas e todo o respeito necessário, mas sim, poderá, é permitido. Então, cuidado com as questões da prova de vocês em que fale que a mulher tem que ser revistada por outra mulher obrigatoriamente. Não, ela tem que ser revistada pela mulher. Essa é a orientação do Código. Mas se assim não puder ser feito, vai ser então ser feito por um homem sem maiores problemas e sem qualquer alegação de nulidade dessa prova, ou enfim, de impossibilidade de se valer esse elemento de prova. Tá ok? Vamos para a próxima questão então. A questão 26, seguindo aqui, ela diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar sobre o interrogatório do réu. Vamos lá, interrogatório, parte de provas, parte importante, a banca gosta de questionar sobre direitos fundamentais, direitos constitucionais em conflito com certas questões do Código de Processo Penal, e aqui é uma situação que envolve o direito ao silêncio, algo que é bastante batido, bastante cobrado por todas as bancas aí das carreiras policiais. Gente, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar sobre o interrogatório do réu o seguinte: o interrogatório não importa em confissão o silêncio do réu. Não importa em confissão o silêncio do réu. De início a gente já tem a resposta certa aqui, né, gente? Curta e grossa. Não importa em confissão o silêncio do réu. O fato de o réu manter-se em silêncio, seja na fase policial, seja na fase judicial, não vai resultar numa confissão. Não vai fazer com que ele tenha confessado, ou que a autoridade pública, que a autoridade judiciária ou policial entenda que aquilo é uma confissão. O cala-consente não existe para processo penal. O cala-consente não tem espaço para processo penal. Então, gente, não importa em confissão o silêncio do réu, essa é a alternativa correta, ok, gente? Essa é a alternativa correta. As outras são equivocadas, vamos ver por quê. O silêncio do réu poderá ser interpretado em seu desfavor. Errado, né? Errado. O sujeito ficou em silêncio no seu interrogatório, o juiz não pode condená-lo e dizer: bom, eu estou condenando porque ele ficou em silêncio, é prova de que ele é culpado, ou estou mantendo sua prisão porque ele ficou em silêncio, não quis colaborar. Não existe, não pode, é vedado, tá, gente? É vedado. O interrogatório deverá se limitar unicamente a questões relativas aos fatos decorrentes da infração penal. Errado, né? Errado, porque o interrogatório também tem espaço para questões pessoais, para qualificação do réu, estado civil, local onde mora, vida pregressa, onde trabalhou, quanto ganha, se tem filhos, ou seja, o interrogatório é dividido em duas partes. A primeira parte, onde o juiz vai questionar questões pessoais do réu,
como essas que eu citei de exemplo, e num segundo momento ele vai ingressar, vai incursionar nas questões relativas ao fato que o réu está respondendo. Então o interrogatório não se limita a questões relativas à infração penal, tá ok? A alternativa D, o réu que silenciar no seu interrogatório deverá ser interrogado quantas vezes forem necessárias até lhe prestar as informações necessárias. Não tem cabimento, né, gente? Se é um direito do réu ficar em silêncio, ele disse que não quer falar, manteve-se em silêncio, não pode a autoridade policial ficar marcando interrogatório a todo tempo para que ele fale aquilo que a polícia quer que ele fale, ou mesmo o juiz. Imagina, o juiz marca o interrogatório, o sujeito mantém-se em silêncio e fala, doutor, eu não quero falar nada, eu vou ficar em silêncio, vou usar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. E aí o juiz marca outro interrogatório e fala, agora tu vai falar, querido. E aí marca um terceiro, não. Então não tem sentido, o interrogatório é aquele. Claro que é a possibilidade de novo interrogatório, mas aí por outros motivos, caso haja uma prova nova, uma discussão acerca de um fato novo que existiu no processo, a defesa pode pedir um reinterrogatório ou mesmo a acusação. Mas não em razão da alternativa D aqui, em razão do silêncio do réu. E por último, somente é lícito ao réu silenciar do interrogatório quando não estiver devidamente acompanhado por advogado ou defensor. Também totalmente equivocado, o fato de ter ou não defensor não é um elemento que vai ser levado em consideração para fins de analisar o direito ao silêncio. Ora, está lá na Constituição, está no Código de Processo Penal, que é direito ao silêncio, todos nós, independente se nós estivermos com ou sem advogado no momento do nosso interrogatório, é nosso direito manter-se em silêncio, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tá, gente? Essa regra que vai nos dizer que a alternativa A é a correta, ela está no artigo 186 do Código de Processo Penal, especificamente no parágrafo único. Está dizendo lá que o silêncio, que não importará a confissão, tá? Não importará a confissão, não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Então ele também, ao mesmo tempo que não importa em confissão, ao mesmo tempo ele não pode ser interpretado em prejuízo da defesa, ou seja, do réu. Tá? E aí a gente tem a previsão de que o interrogatório ele é realizado em duas partes, tá, gente? Ele tem a previsão de que ele é realizado em duas partes no artigo 187, parágrafo 1º e no parágrafo 1º do 187 vai dizer lá as duas fases do interrogatório, ok? Então, questão 26 é isso, né? Não importa em confissão o silêncio do réu. Terceira questão de processo penal, galera, questão 27. Questão 27 fala sobre prisão preventiva. Tema também recorrente, tema muito cobrado, tema de bastante relevância nas bancas aí que vocês estão enfrentando. De acordo com o Código de Processo Penal, a prisão preventiva. Vamos lá. A prisão preventiva. Ela poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. A prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. Ou seja, tanto no inquérito, no momento onde não há uma imputação formada ainda, não há uma denúncia formal, tá? Ou depois, já no processo, quando eu já tenho uma relação jurídica instaurada, quando eu já tenho uma acusação formal recebida e já tenho um processo efetivamente instaurado. Essa alternativa é a correta, gente. Essa alternativa é a correta. Porque sim, a prisão preventiva, ela tem espaço, ela pode ser decretada tanto na fase policial, no inquérito policial, caso seja requerido pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, e na fase judicial. Na fase judicial. Tá bom, gente? Vamos ver por que as outras estão erradas. A alternativa B diz o seguinte: somente poderá ser decretada pela autoridade judiciária no curso da ação penal pública incondicionada. Então, errada, né? Se ela pode ser determinada tanto no inquérito quanto na ação penal, a B está errada porque limita a ação penal. É um instrumento cautelar específico para o restabelecimento da garantia da ordem pública, da ordem econômica, sendo desnecessária para sua decretação a prova da existência do crime, gente. Errado. Para a decretação da prisão preventiva é necessário que o crime tenha realmente acontecido. O crime tem que estar comprovado. Eu posso ter dúvidas em relação à autoria, posso ter dúvidas em relação à própria materialidade, mas eu tenho que haver, tem que haver
a existência do crime. Tem que ter acontecido efetivamente o crime, tá? Então, é errado também, porque é um instrumento cautelar específico para o restabelecimento da garantia da ordem pública, da ordem econômica, até aí correto, né? Sendo desnecessário para sua decretação a prova da existência do crime, né? É necessário que haja a prova da existência do crime. Não precisa ter a autoria comprovada, né, gente? Senão não teria por que ter processo, porque o processo está tramitando justamente para que se chegue ao final lá a responsabilização de alguém. Mas o crime tem que estar comprovado. A alternativa D diz o seguinte: por conveniência da instrução criminal, não poderá ser decretada por prazo superior a 5 dias, prorrogáveis por igual período. Aqui ele tenta nos confundir com a prisão temporária, galera. Vamos separar. Prisão preventiva tem prazo indeterminado. Prisão temporária tem prazo específico de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Ela está prevista na legislação especial, tá? Prisão preventiva, ela não tem prazo, não tem prazo. Somente poderá ser revogada por ocasião da prolação da sentença penal, seja de condenação ou de absolvição. Também não tem sentido, pessoal. A sentença pode ser revogada a qualquer tempo, gente, a qualquer tempo. Está lá no artigo 316 do Código de Processo Penal. Independente, o juiz decretou a prisão preventiva, a defesa veio e trouxe elementos contrários a essa decretação, o juiz pode revogar a qualquer tempo esta prisão preventiva. Então a alternativa correta vai ser a letra A, gente, com base no artigo 311, que eu vou ler para vocês agora, diz o seguinte: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então o 311 me diz que eu posso ter a prisão preventiva tanto na fase policial, no inquérito, tanto na fase judicial, na ação penal. Um detalhe que fica, né, um macetezinho que não é objeto dessa questão, mas que é cobrado também, é que na fase policial deve haver requerimento, tá, gente? Na fase policial deve haver requerimento. O de ofício, aqui que o 311 fala, onde o juiz pode decretar, inclusive de ofício, essa prisão preventiva, isso no curso da ação penal, tá? No curso da ação penal. Então eu tenho o 311 dizendo que o juiz pode prender preventivamente, tanto na ação penal quanto no inquérito policial. No inquérito policial, preciso ter representação, requerimento, tem que ter pedido. Tá? O juiz não pode decretar de ofício. Agora, durante a ação penal, quando o processo já está instaurado, já tem uma denúncia formal, já tem essa denúncia recebida, já tem um processo, o juiz, que é o senhor do processo, pode decretar de ofício essa prisão preventiva. Tá, ok? Alternativa A, então, gente. Agora, mais uma questãozinha sobre provas, gente, sobre prova, tá? Sobre prova no processo penal. Em matéria de prova processual penal, assinale a alternativa correta acerca dos documentos. Vamos falar dos documentos, né? Aqueles documentos juntados pelas partes no processo para fazer prova de uma alegação. Gente, temos a alternativa A, que diz o seguinte: terá o mesmo valor que o original a fotografia devidamente autenticada. Então eu tenho um documento original, mas não junto ele no processo, eu faço uma fotocópia autenticada e junto esse documento no processo. Vamos pensar que eu preciso juntar lá uma carteira de trabalho, para mostrar que eu trabalho licitamente, tenho que juntar comprovante de residência, e aí a alternativa A me pergunta se o documento juntado mediante fotografia, mediante fotocópia, né, o código usa esse termo fotografia, devidamente autenticada, tem o mesmo valor? Sim, gente, essa é a alternativa correta, essa é a alternativa correta, com base no parágrafo único do artigo 232, tá? Parágrafo único do artigo 232 do Código de Processo Penal, que vai falar que a fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original, tá bom? Por documento se entende apenas o escrito em papel, produzido ou subscrito por particular. Errado, gente, errado, porque o caput desse do 232 que eu acabei de ler fala o seguinte: consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, tá? Então instrumentos, não só papéis, qualquer instrumento, públicos ou particulares. Então, qualquer instrumento, qualquer documento, qualquer objeto é considerado para o processo um documento, tá? Um documento
seja ele público, seja ele particular. Alternativa C, para ter validade, os documentos em língua estrangeira devem ser traduzidos por tradutor público. Também está errado, gente. Está errado porque o 236, o artigo 236 do Código de Processo Penal vai dizer que os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Então a questão aqui nos limita ao tradutor público. Eu tenho ali na redação do Código de Processo Penal, do 236, a possibilidade de pessoa idônea nomeada. Vamos pensar que tem um documento lá em inglês para juntar nos autos e não tem um tradutor público, o juiz pode nomear alguém que sabe falar inglês para traduzir aquele documento e juntar nos autos. Tá? E também essa questão do ser necessário. Se o juiz falar inglês, por exemplo, ou se o juiz falar espanhol e o documento for juntado na língua que o juiz sabe falar, ele pode dispensar a tradução. Beleza, gente? Regra do 236 do Código de Processo Penal. Inciso D. As cartas particulares, mesmo que obtidas de forma ilícita, serão consideradas como documentos hábeis para a prova em juízo. As cartas particulares, mesmo que obtidas de forma ilícita, serão consideradas como documentos hábeis para a prova em juízo. Aqui, completamente errada, porque o nome ilícito a gente já tem que correr, né? Ilícito é prova ilícita, não tem espaço no processo penal. Mas além disso, gente, tem o artigo 233 do Código de Processo Penal, que vai falar que as cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. É prova ilícita, não vai ser admitida em juízo. E a opção E, a alternativa E, os documentos, para servirem como provas hábeis, deverão ser submetidos a exame pericial. Essa previsão não existe, essa previsão é inventada pela banca para levar vocês a confusão. Né? Se ali em cima já está dizendo que a cópia autenticada vai valer como documento igual ao original, eu não tenho que ter nenhuma perícia, não tenho que ter exame pericial de documento para juntar no processo. Tá ok, gente? Alternativa A é a alternativa certa. Próxima questão, a gente vai falar de arquivamento do inquérito policial. Né? Vamos falar de arquivamento. A respeito de arquivamento do inquérito policial, de acordo com o CPP, é correto afirmar o seguinte: a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial. Inicia a alternativa A com a alternativa correta, né, gente? Alternativa correta. Autoridade policial, delegado, não tem poder para arquivar inquérito, gente. Gravem isso. Só quem pode determinar no processo penal algo é o juiz. Delegado e promotor, eles representam, eles pedem, eles se manifestam. Quem decide é o magistrado. Quem decide é o juiz de direito. Tá, gente? Então, eu não tenho a possibilidade, a questão A já é morta aí pela alternativa A, porque a autoridade policial não pode mandar mandar arquivar os autos do inquérito policial, nem mesmo arquivar, nem mandar arquivar. Ela não tem essa autonomia, tá, gente? Não tem essa autonomia. E isso por força do artigo 17 do Código de Processo Penal. Artigo 17 está lá bem claro: a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Gravem isso, gente, que é objeto de concurso a todo momento. Por quê? Porque a gente leva a impressão, poxa, se o delegado é o titular da delegacia, é ele que manda no negócio todo ali, é ele que enfim, não tem contraditório, né? Dando para a defesa é bem restrita, ele pode mandar naquele procedimento, ele pode arquivar também. Não. O delegado instaurou o inquérito, ele tem um compromisso de mandar isso para o judiciário. Aí depois, se o juiz entender que tem que arquivar, aí é com o doutor juiz, aí é com Vossa Excelência, não é mais com o delegado. Então, todas as outras alternativas estão equivocadas, gente, porque elas remetem à autoridade policial
seja por qualquer motivo, arquivando o inquérito, né? A letra B fala, a vítima de crime de ação penal pública poderá requerer o arquivamento do processo, devendo a autoridade policial decidir sobre esse pedido. Não, né? Não por dois motivos, porque a ação penal pública, né? Pública não é a vítima que tem titularidade para dizer se quer ou não quer que o negócio ande ou não ande, né? Então eu tenho aqui já esse erro. E aí depois, mesmo que ela pudesse fazer isso, não seria a autoridade policial a autoridade competente para decidir sobre esse pedido. Após a autorização do Ministério Público, a autoridade policial poderá determinar o arquivamento do inquérito policial. Então, mesmo o MP concordando, não é a autoridade policial que vai arquivar, é o juiz, né? O MP pode se manifestar pelo arquivamento, se faz, essa é a competência dele, mas essa manifestação vai ser direcionada para o juiz de direito que vai analisar se arquiva ou não, tá? Antes de determinar o arquivamento do inquérito policial, a autoridade policial deverá pedir autorização para o chefe de polícia. Completamente errada, né? Já disse que a autoridade policial não determina arquivamento de inquérito policial. E reparado o dano pelo ofensor, poderá a autoridade policial determinar o arquivamento do inquérito policial. Percebam que com um artiguinho na cabeça, se vocês estão estudando, com um artiguinho na cabeça, se vocês tiverem na cabeça de vocês que a autoridade policial não pode arquivar o inquérito policial, com base no artigo 17 do Código de Processo Penal, vocês matam essa questão aqui em 10 segundos, né? Vocês vão ver que todas elas tratam de situações de arquivamento por parte da própria autoridade policial. Se isso é vedado por força do artigo 17, não tem, então, discussão, todas estão equivocadas. Fora a questão alternativa A, que é a alternativa correta. Gente, aqui a gente entra na questão relativa aos crimes, ao procedimento dos crimes de funcionário público, né? Em relação ao processo dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos afiançáveis, tá? Atenção para os crimes afiançáveis, né? Que vão ter esse rito especial aqui relacionado aos funcionários públicos. Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo para o acusado responder por escrito a notificação emitida pelo juiz após devidamente autuada a denúncia ou queixa. Então, gente, a gente tem um procedimento específico para os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos afiançáveis, tá? Afiançáveis. E nesse procedimento, que é diferente do procedimento comum ordinário, onde a gente tem lá resposta à acusação em 10 dias, a gente tem um procedimento próprio lá no comum ordinário, a gente tem aqui um procedimento específico. A gente tem um procedimento específico e vai nos dizer que o prazo para a resposta aqui, gente, é 15 dias, tá? Alternativa C. 15 dias é o prazo para a apresentação de resposta nesse tipo de procedimento. Isso está lá no artigo 514 do Código de Processo Penal. Está dizendo que nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Então, atenção. Prazo para resposta no processo comum ordinário, processo normal, 10 dias é a resposta, né? Agora, no procedimento especial que apura o crime de responsabilidade de funcionário público, prazo 15 dias, tá, gente? 15 dias. Ele está no Código de Processo Penal, igual, mas está num capítulo ali específico, num título específico relacionado a esse tipo de procedimento, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa C, letra C, é a alternativa correta. E aí, a gente finaliza, então, nossas 6 questões, tá? Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham saído bem no simulado e continuem aí no ritmo de estudos. Tenho certeza que vão conseguir a aprovação e eu vou estar aí ajudando vocês para que vocês possam alcançar esse objetivo. Um abraço a todos e bons estudos, bom resto de dia.